Amém. É um prazer novamente estar aqui com vocês, com essa família maravilhosa. E eu quero agradecer a Deus pela família que nós estamos hospedados, uma família abençoada. Muito obrigada. Eu quero agradecer na frente de todos os irmãos e agradecer a você que tem orado por nós ali no Nepal. Tem feito a diferença nas nossas vidas, na nossa vida, na vida da Rebeca. Sempre esteja orando por nós, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor esteja com todos. Você pode perceber que a Rebeca, ela é um pouco parecida comigo. Nós chegamos... Importante é que tem saúde, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, 2012, que daí nós viemos 2 meses antes para que a Andressa ganhasse a Rebeca aqui, desse a luz aqui no Brasil, e nós fomos fazer uma ultrassom lá 4D, e aí já dá para ver quase que uma foto do bebê. E aí eu entrei em desespero, porque parecia comigo, irmãos. E vocês dão risada, porque pimenta no olho dos outros é refresco. Mas é sério, eu entrei num desespero, falei, ela parece comigo. Não pode ser, eu tenho que orar para que antes que ela nasça, aconteça alguma coisa, um milagre. Mas aí entrou o nosso Pai, entrou Deus na história. E Deus mostrou para mim que Ele podia fazer alguém parecido comigo, mas com uma diferença. Deus falou, eu vou dar beleza para ela, filho, pode ficar tranquilo. Ela vai se parecer contigo, mas eu vou colocar beleza nela, você vai ver que... E Deus é especialista, né, irmãos? E vocês podem perceber que ela é muito linda, né? Ela é a cara do papai celestial, antes que vocês me julguem. Ela é a cara do papai celestial. E nós estamos muito felizes. Se você quiser ver a apresentação da Rebeca, no YouTube, foi o dia mais especial de nossas vidas. Talvez foi quase como o nascimento dela. Mas a Andressa tinha algum problema no hormônio, os médicos não sabiam o que era e levou 4 anos para engravidar. E nós orávamos, primeiro ano, né, a gente fala, não aconteceu, tá, mas segundo ano vai dar certo. Depois segundo, terceiro, 4º ano. E nos últimos 2 anos antes da Rebeca nascer, a pregação que eu mais ministrei nas montanhas do Nepal foi sobre a vida de Abraão. E eu sempre ministrava que para muitos era fácil ter filho. Para Abraão não foi. E para nós também não foi. Mas os pastores não sabiam porque eu estava pregando sobre a história de Abraão, sobre Sara. Depois, quando nós voltamos para o Nepal com a Rebeca, que eu passei em algumas igrejas, eu fui mostrar para eles que eu estava vivendo o que Abraão estava vivendo naquela época. E Deus foi fiel. Não sei qual é o seu sonho. Para alguns é mais fácil, para outros não. Nós temos 2 caminhos, ou murmurar, ou glorificar a Deus em todas as ocasiões. E nós escolhemos glorificar a Deus em todas as ocasiões. É fácil, não é? Mas aí a Rebeca nasceu, e eu lembro que em 2012, nós conhecemos há alguns anos uma pastora, uma mulher muito ungida, já esteve no Nepal. E sempre quando a gente vem no Brasil, nós ficamos com ela, é a pastora Ângela Valadão, da Lagoinha. E quando eu ministrei lá em 2012, eu a chamei, já estava programado para ela apresentar a Rebeca ao Senhor. Coloque lá no YouTube, a apresentação da Rebeca na Lagoinha. Era um congresso internacional, tinha 22 pastores, representando 22 nações da terra. Todos os continentes estavam presentes. Eu os chamei à frente, eles impuseram as mãos sobre a Rebeca e nós apresentamos a Rebeca ao Senhor. E hoje ela está aí e é uma alegria muito grande para nós. Amém, irmãos? Amém. Deus é fiel. Não sei qual é o seu sonho, talvez você, irmã, engravida com facilidade, outra não. Não sei qual é o seu sonho. Se é a casa própria ou se é um carro, não sei. Mas eu quero te dizer que Deus leva a sério os sonhos dos seus filhos. Tanto é que Ele diz na palavra, olha, agrada-te do Senhor, faz as coisas que o Senhor se alegra, seja fiel a Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração.
Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Eu ainda uso as palavras da Andressa. Hoje aqui, num todo, aqui nós temos essa última oportunidade com vocês. Agradeço ao Alberto, a Silvana, que tem nos recepcionado muito bem. Embora hoje eu estou numa dieta um pouco aí, eu tenho que me controlar no Brasil, que eu engordo muito rápido. Porque no Brasil não tem churrasco, não tem lanche, não tem carreteiro, não tem um punhado de coisa, irmãos. E aí, eu não passo fome lá, eu como tranquilo, tudo. Mas chega no Brasil, aí eu vou usufruir dessas coisas e eu engordo muito rápido. E aí o Alberto fez um carreteiro lá que eu repeti algumas vezes e estava bom o nosso relacionamento, agora eu estou magoado. Porque eu nem vou me pesar, irmãos. Não vou, porque se eu me pesasse eu ia entrar aqui um pouco triste. Mas eu queria estar alegre para falar com vocês nesta noite. O último vinho é o melhor. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui nesta noite. Mas o vinho especial na festa, Jesus deixou por último. E eu creio aqui que alguns paradigmas irão ser quebrados nesta noite. Você crê nisso? Amém? Amém? Glória a Deus. Essa noite eu tive um sonho. E às vezes alguns sonhos eles nos mostram alguma coisa. Isso está na Bíblia, amém? E eu tive um sonho, eu fiquei preocupado, que eu sonhei com cobra, cascavel. Isso é perigoso. E às vezes você recebe algum sonho porque está querendo mostrar, entendeu? Tem outras ligações, pode estar acontecendo algumas coisas que Deus quer te mostrar. Só que daí eu peguei, depois desse sonho que eu tive com cobras, aí eu peguei, acordei, tomei um café, aí eu liguei para minha sogra e está tudo bem, graças a Deus, irmãos. Obrigado, irmão. Aí eu falei, ufa, então não é nada, sonhei de barriga cheia, irmão. Brincando, irmãos, a Andressa está aqui. A Andressa está aqui, eu estou brincando. Antes ainda de eu estar casado com ela, eu e meu sogro, né, que ia ser o meu futuro sogro, a gente brincava muito com piadas de sogra. E piada de pastor, de bêbado, tudo, mas isso é brincadeira, tá, irmãos? Eu amo a minha sogra, não tem nenhum problema com ela, mas também a gente vive 22 mil quilômetros. Então é a sogra mais querida da terra, irmãos. Mas vocês também são fogo, né, irmãos? Eu só provei o coração de vocês nesta noite, eu vi que não deu certo. Mas, irmãos, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Às vezes, a gente prega sobre missões, e hoje eu amo missões. Eu não me vejo fazendo outra coisa, senão ajudar as pessoas, ajudar os nossos irmãos, se for possível no Brasil, tanto nas nações também onde nós moramos. Só que algumas pessoas podem pensar, olha, é um pouquinho mais fácil para ele, porque para ele foi mais fácil, porque ele deve ter aceitado a Jesus com pouco tempo. Ele ouviu os missionários pregando, e um dia ele veio chorando na frente, fazendo o apelo, Deus, eis-me aqui. Como aconteceu ontem, algo lindo, e eu creio que Deus, Ele valoriza, Deus leva a sério quando a gente vem à frente, como pessoas que aceitaram a Jesus ontem, vem à frente chorando. Então Deus leva a sério tudo isso, isso é muito importante. Mas comigo não aconteceu isso, irmãos. Eu sou a 4ª geração de cristãos na família, só que o meu pai quase quebrou esta corrente, porque com 18 anos ele foi trabalhar para fora, e ele se desviou. E ele ficou um homem muito mau, ele bebia muito, fumava muito, tinha problema com os outros, polícia ia atrás de casa, e ele ficou dos 18 aos 40 e poucos anos fora da igreja. E quando eu tinha 11 anos de idade, o meu avô, pai do meu pai, ele morreu. E o meu pai foi sozinho em outra cidade no velório, e no velório tinha um pastor, e esse pastor pregou a palavra de Deus, e meu pai muitos anos que não tinha ouvido mais nenhuma pregação, só que no velório, vendo seu pai morto, e aí ele ouviu a palavra. Meu pai era o mais terrível de todos os irmãos, só que interessante algumas coisas, né? Ele foi o único que ele voltou para Jesus.
E até hoje, os irmãos do meu pai não voltaram para Jesus. Alguns começaram a ir na igreja, outros morreram. E só que nenhum se firmou como o meu pai tinha se firmado. E aí o meu pai chega na nossa cidade. Tinha uma igreja batista que tinha inaugurado há poucos meses na cidade. E aí o meu pai chega então em casa e fala assim: olha, Catarina, nós vamos ser crente a partir de hoje. E aí eu assustei, eu tinha 11 anos de idade. Eu assustei porque crente para mim era aquelas pessoas quando eu estava jogando bola domingo à tarde na rua, e passava aquelas pessoas de terno e gravata, todos suados, andando lentamente com uma Bíblia e um semblante muito fechado, e aquelas mulheres com o cabelo no calcanhar, com aquelas pernas parecendo as irmãs King Kong, tudo peluda, e indo para a igreja, é sério, irmãos, e indo para a igreja todo triste. E eu via este tipo de povo, irmãos, hoje eu respeito eles, mas eu olhava daquela forma e eu assustava, e eu falava: mãe, quem são eles? E aí minha mãe tentava explicar, era muito católica, tentava explicar um pouco quem era aquele povo. E aí ela falava: olha, esse é um povo diferente da nossa religião, nós somos católicos, e eles não podem jogar bola, não podem assistir TV e tá. E eu ficava com medo desse tipo de povo. Agora chega o meu pai e fala: hoje nós vamos ser crentes, vamos para a igreja. Eu assustei, eu pensei: pai, eu gosto de jogar bola, pai. Eu gosto de ver TV, só que éramos tão pobres que não tinha TV. Eu ia na casa da minha avó assistir TV. E aí, mesmo assim, meu pai, o líder da casa, ele falou: nós vamos na igreja, fique tranquilo, olha, Deus falou comigo. Eu já era cristão, meu pai falava, eu já era cristão e eu me desviei. E o interessante é que a palavra, mesmo meu pai no mundo, meu pai longe dos caminhos do Senhor, mas ele fazia eu dormir com as músicas gospel. Que interessante, né? E eu lembrava as músicas que ele cantava. E só que agora nós vamos para a igreja. Depois do culto chega alguns pré-adolescentes, adolescentes, e fala assim: ei, você gosta de jogar bola? Aí eu assustei, eu falei: eu gosto. Por quê? Ah, nós temos um grupinho aqui que nós jogamos todos os domingos à tarde. Eu falei: mas vocês podem? Ele falou: por que não pode? E aí eu comecei a conversar com aqueles rapazinhos ali, adolescentes da igreja, e eu falei: e TV vocês assistem? Claro que assistimos, que problema que tem? Aí já quebraram assim 2 paradigmas da minha mente, e eu gostei daquele ambiente ali. A primeira vez que eu entro na igreja, o pastor está tocando um violão, e eu vejo ele tocando. A primeira vez que eu vi alguma pessoa tocando um violão ao vivo, e eu achei muito legal, interessante. E aí começamos a ficar na igreja, andávamos 18 quarteirões. A minha mãe tinha, eu tinha 2 irmãos que eram gêmeos, um casal, Renato e Renata. Eles tinham 1 ano e meio aproximadamente. Tínhamos ganho 2 carrinhos de bebês. E minha mãe, eu ajudava, eu já tinha 11 anos, a minha irmã mais velha, pegava os carrinhos, ajudava os meus pais a levar na igreja a pé, 18 quarteirões para ir e 18 para voltar. Mas nós estávamos muito alegres, porque Jesus já estava restaurando a família em todos os sentidos, saúde, família, financeiro. Então estávamos muito felizes. Quando deu por volta de 12, 13 anos, aconteceu: oi filha, tira uma foto do papai. Ela está com o celular ali para tirar foto. Obrigado, filha. Aí, o que aconteceu? Quando deu quase 13 anos aproximadamente, eu estava numa classe, na escola dominical, uma classe chamada Soldadinhos de Cristo. E eu queria passar para a classe Heróis da Fé, que era uma classe mais de 15, 16 anos dos adolescentes. E eu cheguei, a minha irmã mais velha era dessa classe. Eu falei: pastor, olha, eu queria passar para a classe Heróis da Fé, o senhor pode me transferir? Ele olhou para mim, sorriu e falou: Luciano, você é muito novo, você tem que esperar as idades certinhas para você participar. Eu falei: não, mas não tinha como dar um jeito aí me colocar. E o pastor: não. Só que eu era aquela criancinha um pouco chata. E aí na outra semana: ô pastor, eu
Eu queria participar com a minha irmã, da classe maior dos heróis da fé. E eu comecei a perturbar o pastor desta forma. Um dia esse pastor ficou com raiva e falou: ok, tá bom, Luciano, eu vou te colocar nos heróis da fé, mas da mesma forma que eu tratar os maiores, eu vou te tratar também. Aí eu não estava nem aí, eu queria estar com a galerinha maior. É assim, né, irmãos? Quando somos juniores, queremos ser adultos. Quando somos adultos, queremos ser juniores, querendo fugir de algumas responsabilidades. Vai entender. Acho que Deus ri com tudo isso, né? Só que aí, fui para os heróis da fé. E eu me lembro que quando eu fui fazer a primeira lição dos heróis da fé, a matéria era mais difícil da escola, da cartilha da escola dominical, era mais difícil, eu não consegui fazer. Mas, irmãos, vocês já ouviram falar de Jacó? Jacó, ele era um pouquinho enganador, trapaceiro. Talvez Jacó nesse dia, ele ia ser amador perto de muitos crentes, irmão. Aí eu pensei, cara, tá difícil. O que eu faço? Eu vou esperar minha irmã fazer. Se eu falar para ela que eu vou copiar, ela não vai gostar. Então espere ela fazer. Um dia ela fazendo, eu só de olho. E aí acabou a lição, aí ela foi sair, foi fazer alguma coisa para fora, eu peguei a cartilha dela e fui copiando. Só que eu, ainda criança, eu copiei até as vírgulas. Copiei tudo, irmãos. Aí, e o pastor era muito metódico, era rígido, entendeu? Aí ele ia corrigindo, cartilha por cartilha, irmãos. Aí um dia, na primeira vez, ele pegou a cartilha da minha irmã, corrigiu, colocou em cima da mesa e foi corrigindo. Daqui a pouco corrigiu, foi corrigir a minha. Daqui a pouco ele começou a corrigir a minha. Ele pegou a da minha irmã e abriu, e aí já começou aquele gelo na minha barriga. Eu falei, eu não acredito que tem anjo fofoqueiro, eu não acredito, não pode ser. E eu quietinho na minha, e aí você já fica de cabeça baixa, tá? E esse pastor bravo, severo, daqui a pouco ele olha e fala assim, olha as duas, fala, Luciano, que interessante, hein? Você e a sua irmã são tão ligados, que até a vírgula de vocês é igual. Olha que interessante, hein? Aí eu já engoli saliva, sabe daquele jeito? Aí eu já falava, você não fala nada, você só dá um sorrisinho, entendeu, irmãos? E o rosto fica todo vermelho, de vergonha. Aí daqui a pouco o pastor fecha a cartilha, olha para mim, bravo, e fala assim, você pensa que você me engana, menino? Eu falei, não, pastor, eu não engano ninguém, não. Não, pastor, me perdoa, não. E já o povo, todo mundo olhando para mim, né? E ali eu já queria, irmãos, eu queria ser um mendigo naquela hora lá debaixo de um viaduto, mas eu não queria estar ali. E o pastor começou a dar um esfrega em mim na frente de todos os outros, e tinha algumas paquerinhas ali também, entendeu? Que eu falei, meu Deus, foi tudo por água abaixo. Investimento de dias e dias. E aí o que aconteceu? E aí ele foi falando, eu te disse que eu ia pegar firme no seu pé. Aí ó, Luciano, isso aqui não é de Deus, você está tentando me enganar. E ele foi me mostrando a gravidade daquilo, irmãos. Irmãos, eu só não chorei, não sei porquê. Isso foi o primeiro rala. Depois, outra vez, tinha reunião dos adolescentes. 1, 2, 3, chegava atrasado, ele continuava a ministrar. Quando eu chegava atrasado, ele parava. Ele estava de marcação comigo. Já aconteceu isso com vocês? Eu creio que não, irmãos. Nunca eu acho que um pastor pegou no seu pé, de você falar, ele está me marcando, isso é pessoal. E eu, talvez já tinha 13 anos, mas eu me lembro que foi entre 12 e 13 anos, toda essa crise ministerial. E aí, ele parava a ministração e ele falava, Luciano, estava cuidando dos filhos, né? Muita tarefa, né? E ele me envergonhava novamente. Irmãos, e outro dia, ele chamava minha atenção. Uma vez eu peguei, eu solucei dentro da igreja, eu não sei o que aconteceu, e saiu alto assim, ó. Ele parou o culto, me deu outra esfrega, na frente de todo mundo. Irmão, chegou um tempo, que a pressão foi tanto na minha mente, entendeu? E eu procurei ele no escritório, eu falei, pastor, eu queria conversar com o senhor essa semana. Deixa eu ver, Luciano, tá, vem tal dia, que daí eu vou anotar aqui na agenda. E aparece lá eu, aquele menino, naquela época eu era mais magro, irmãos, hoje eu tenho que me controlar. Mas eu podia comer o que fosse naquela época e não engordava. Aí eu entrei lá, ele falou, senta aí, Luciano, pois não?
eu já comecei meio que querer chorar. Eu olhei para ele e falei: pastor, o senhor está de marcação comigo, não está? Eu falei assim, ele falou: por quê? Ah, por quê, pastor? Pastor, os outros erram na lição. Eu erro, o senhor chama a minha atenção. Na deles o senhor é muito mais light. Eu chego atrasado. E eu fui falando, irmãos, e eu falei um punhado para o pastor. Eu achei que eu estava ralando o pastor, né? Não, sabe o que eu estou achando? Que o senhor não gosta de mim e gosta dos outros. Só porque eu sou mais novo e eu fui para os heróis da fé. E falei um punhado de coisa e o pastor só ouvindo. Acabou, eu falei assim: olha, pastor, eu quero sair dos heróis da fé. Eu só vou vir com os meus pais na igreja, só vou vir com eles. E tá. E o pastor assim começou a sorrir. E o pastor me contou uma história, irmãos. Criança gosta de história, não gosta? Ele olhou para mim e falou: Luciano, eu vou te contar uma história. Olha, tinha uma menina uma vez que ela queria ir para a lua. E ela foi lá fazer um curso para estudar, para ser astronauta e não sei o que e tá. E aí tinha vários outros jovens para fazer o curso. Só que um dia ela percebeu que o diretor daquele curso começou a pegar muito no pé dela. Pegava mais no pé dela do que no pé dos outros. E aí essa menina começou a ficar chateada. E ela chegou para o diretor do curso e falou: senhor, eu quero te dizer que eu vou desistir do curso, que aqui tem uma panelinha muito grande, o senhor me cobra mais do que os outros, eu creio que isso é pessoal, então eu não quero mais participar deste curso. Agora eu só quero que o senhor fale um negócio para mim. É verdade ou não é que o senhor está pegando mais no meu pé? O diretor falou: é verdade. Aí ela assustou. Aí, confirmou. Você está pegando mais no meu pé do que no dos outros. O que o senhor tem contra mim? O diretor sorriu e falou assim: olha, até demorou para você observar isso. Eu pego mais no seu pé mesmo. Só que deixa eu te dizer algo. Sabe por que eu pego mais no seu pé? Ela falou: não. Ele falou: porque você vai para a lua, os outros não. Aí ele falou isso para mim. O que eu tenho a ver com a lua, irmãos? Me diga. Ele se levantou, foi até mim, me deu um abraço, nunca tinha feito aquilo, e falou assim, ó, desse jeito, irmãos. Nem ele sabia, mas ele foi guiado por Deus, mas ele falou assim: filho, acho que Deus quer falar com você alguma coisa. Mas eu não sei, mas eu te amo, não tem nada pessoal não, entendeu? Volta lá que isso daí vai passar na sua vida. Irmãos, eu já entrei chateado naquele escritório. Eu saí bufando de raiva. Você não tem ideia. Eu cheguei em casa, minha mãe aí conversou com o pastor. Eu falei: ah, mãe, única vez na vida que eu pensei que eu ia ralar o pastor, eu falei tudo o que estava no meu coração. Aí ele vem e conta uma historinha da lua. O que tem a ver, mãe, astronauta com lua? Quando que eu falei que eu queria ir para a lua, mãe? Olha só, irmãos. Que coisa interessante, né? A minha mãe começou a rir. E aí, e o que deu? Deu o quê? Daí ele chegou, contou uma historinha da lua, que eu nem vou contar para a senhora. Contou uma historinha da lua, me abraçou e falou que Deus queria falar comigo, irmão. Mãe, ela nem deu bola e eu fiquei bravo, mas continuei na igreja. Continuei. 2, 3 anos depois, com 14 anos, eu entrei numa escola de violão e eu comecei a aprender a tocar. Depois eu já estava tocando na igreja e eu amava esta área, irmãos. O pastor, quando chegava na igreja, aí eu já estava um pouquinho mais maduro. O pastor chegava na igreja, todo o som já estava tudo arrumado, tudo organizado. E o meu maior prazer era entrar na igreja primeiro, arrumava tudo, e depois o pastor deixava a chave comigo, e eu ficava por último, até quando o último irmão ia embora, e eu fechava a igreja. E assim foi, eu ganhava almas, procurava sempre ganhar almas. Porque você, meu irmão, que é levita e que é dançarino, e fala: esse é meu ministério na igreja. Você até pode citar esta palavra, mas o verdadeiro ministério está em Efésios 4:11. Evangelista, profeta, pastor, apóstolos, mestres. Ou seja, você pode dançar para Jesus de uma forma linda, e esse é o ministério lindo da igreja, amém?
Mas lá fora você tem que ganhar almas, você tem que dar bom testemunho. Levita pode adorar a Deus de uma forma fantástica. Deus usa muitos levitas para trazer palavras proféticas, para cantar lindo. Muitas pessoas que vêm na igreja, eles vão ser tocados já. Eles já vão aceitar Jesus já no louvor, pela unção dos levitas. E quando saímos lá também, todos dentro da igreja, nós temos que ganhar almas. Não, eu só danço. Não, mas você não prega para sua. Não, meu ministério é dança. Então eu não entendia desta forma. Eu era levita, mas eu queria ganhar alma, levava alguns amigos, tá? E assim eu fui crescendo em todos os sentidos. E aí, quando deu 20 anos aproximadamente que eu tinha acabado de me formar em contabilidade, fiz 4 anos. E aí eu queria entrar numa faculdade de administração. E assim, um sonho que eu tinha era entrar numa empresa grande, forte. Eu poderia entrar até de faxineiro, não teria problema. Mas eu sabia que Deus iria me abençoando. E eu iria chegar num patamar grande para me abençoar a obra, para me dar uma estrutura muito boa para minha família no futuro. Esse era o meu sonho. Aí como que Deus fez? Ele olhou para mim e falou: eu vou discipular ele de uma forma diferente. Os pais dele estão protegendo muito ele. Então o que eu faço? O meu cunhado estava trabalhando no Mato Grosso, na área de música, que ele também era levita. E tinha uma igreja muito grande na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. A igreja que tinha os melhores instrumentos, mas tinha poucos levitas. E o pastor, ele era um empresário muito forte na cidade, ele queria investir. E ele poderia trazer pessoas de qualquer canto do país, que ele iria investir, iria pagar, iria ajudar a fazer de tudo. O meu cunhado já estava lá na região. Ele viu que o pastor queria trazer levitas para ajudar na igreja. E aí, o irmão do meu cunhado e eu pegamos um ônibus e fomos para Rondonópolis. Por incrível que pareça, o meu pai e meu pastor me abençoou para ajudar outra igreja. Isso é um pouco difícil de acontecer, irmãos. Por quê? Era um projeto de Deus, era Deus que estava fazendo aquilo. Então eu chego lá, e aí eu começo a ajudar na área do louvor, e eu chego para o pastor e falo assim: pastor, todos os dias, se o senhor precisar, à noite nós estamos à disposição. Mas nós não vamos ser peso para a igreja. Eu vou arrumar um emprego. Eu vou trabalhar secularmente e à noite eu vou estar aqui ajudando. O pastor, ele tinha condições para aquilo. Mas ele falou algo que me assustou. Ele falou assim: mas o meu objetivo com vocês é um pouquinho além. Eu queria investir em vocês, para vocês ser pastores e levitas aqui na casa de Deus. Quando ele falou isso, eu assustei. Eu comecei a rir, eu falei: eu, pastor? Eu, pegando o microfone e pregando? Ah, pastor, você não conhece eu? Não, pastor, deixa eu te explicar. Olha, faz anos que eu estou na área de louvor, só que eu vou explicar um negócio para o senhor. Primeiro, eu não sei, eu creio que eu nunca vou saber e nunca vou querer ser pastor. Pastor, o senhor não tem ideia. Aí eu contei para ele. O meu primeiro pastor lá do Paraná, ele fazia assim umas vigílias das 10 da noite às 6 da manhã. E ele dava 5 minutos para cada jovem da igreja compartilhar algo. Eu falei: pastor, para mim compartilhar 5 minutos, eu relia a Bíblia 5 horas. E quando chegava na frente dos irmãos, dava branco. Dava branco e eu ficava com a maior vergonha. Sem contar, pastor, que para mim, se eu tivesse com o intestino preso, nem precisava dar lactopurga. Desse um microfone e uma pessoa para ficar de frente olhando para mim, que já desregulava tudo, pastor, o senhor não tem ideia. Então eu falei: pastor, é claro que o senhor falou isso, talvez até brincando, mas o senhor não me conhece. Aí ele deu uma risada, tudo. Passou-se um mês na igreja, vem esse homem de novo, irmãos. Olha, mas eu creio que vocês podiam ser pastor, eu creio que vocês, Irmãos, aí eu já fui um pouco mais duro. Eu falei: pastor, eu acho que o senhor não entendeu. Eu quase falei assim: me erra. É uma gíria aí do povo aí. Quase que eu falei, mas eu tive que me controlar. Mas eu falei assim:
Olha, eu tenho assim, ó. Eu não posso nem pensar em ser pastor. Aí eu contei alguns traumas que eu tinha com pastor. E eu vou explicar para vocês, irmãos. Eu achava que pastor era profissão. Era uma das profissões mais injustas da terra, se não for a mais. Sabe por quê? Eu caminhava com o pastor. Antes do pastor casar, eu era muito assim próximo do pastor. Depois que ele casou, aonde que eu ia, ele me levava para tocar. Ele ia tocar numa escola, ele ia até expulsar demônio e falava: vamos, Luciano. E aí eu olhava e eu tinha curiosidade, entendeu? E eu ia atrás dele. Então eu era um carrapato de pastor. Quantas vezes entrava na casa e eu ficava sondando pela janela, e o pastor lá, a mulher possessa por um demônio, a mulher falando com voz de homem, eu falava: que é isso, meu Deus? E arrepiava todo o corpo. E eu ficava do lado de fora, e o pastor falava: demônio, sai dele agora. E eu lá de fora falava: é verdade, obedece aí o pastor, rapaz, sai daí, ó. Mas já preparado para correr se precisasse, irmãos. Isso era, irmãos. Aonde o pastor estava, eu estava. Eu amava estar com o pastor. Amava, irmãos. Só que deixa eu te falar, isso já é uma fase mais para frente. Aquele primeiro pastor que pegava muito no meu pé, ele tinha saído. Chegou um pastor solteiro do Rio de Janeiro, um cara que me ajudou muito na minha adolescência, juventude. E ele também era solteiro, então aonde ele ia, ele me levava. Então eu era uma ovelha que caminhava com ovelha, e eu estava também com um pastor. E por que eu nunca queria ser pastor? Porque eu caminhava do lado das ovelhas, eu via como esses pastores trabalhavam e como as ovelhas falavam por trás. O pastor, uma vez, ele comprou o primeiro carro dele, um Fusca azul, um Fusca possante, irmãos. Possante não é porque era rápido não, porque onde ele parava ficava uma poça de óleo. Deus me perdoa, aquilo não era um carro, aquilo era uma carniça. Olha, Deus me perdoe. Às vezes nós íamos de uma cidade para outra, 20 quilômetros, irmão. Ele ia pregar e me levava. Só que eu estava desconfiado que ele me levava, porque ele sabia que ia quebrar, irmãos. Aí eu na BR empurrando, com roupinha toda limpinha, irmãos. Quantas vezes aí terminava de pregar, e aquela pregação abençoada, e ele comprava briga com os demônios. Aí o carro estragava, sobrava para mim. E ele só controlando: agora está na descidinha, Luciano, um embalo maior, meu filho. E eu fazendo força. Outro dia, é sério isso, irmãos? Eu estou vendo isso na minha mente agora. Outro dia os meus braços todos doendo, dolorido. Só que daí alguns irmãos olhavam e falavam: olha, o pastor prega no domingo à noite que Deus é um Deus próspero, pode abençoar. Olha o carro dele, cara, não sai da oficina. E eu ouvi alguns irmãos falando. Aí o abençoado um dia, ele vai e vende o carro. E vende para o meu pai ainda, irmãos. Nossa. A tribulação continuou. Era quase igual aos Flintstones. O pé ia por baixo fazendo assim, ó, o carro dos Flintstones. Você não tem ideia, irmão. Mas deixa eu te falar um negócio. Ele comprou um Passat. Olha que mudança. Comprou um Passat 4 portas. Ele ficou muito alegre. Eu falei: agora o senhor vai me levar, né, pastor? Agora chega lá, daqui 20 quilômetros eu creio que chega sem quebrar. E a gente brincava. Alguns irmãos já deu uma olhadinha e falou: olha, esse pastor está dando dinheiro, hein? Ó, um Passat 4 portas. E tá, irmãos, eu ia observando aquilo. Deus é testemunha que já teve vezes de eu ficar 2 horas orando por pessoas com um pastor. E a mulher não tinha pomba gira, ela tinha dinossauro gira, porque não saía o demônio, irmãos. Não saía o demônio, ficava a noite inteira orando. Era 1 hora, o pastor todo suado, e eu orando, e nada acontecia. Não saía, irmãos. Jesus falou: essa casta sai o quê? Com oração e jejum. Acho que a gente só estava orando.
Era muito difícil, mas quantas vezes? Aí o pastor orava, depois de 1, 2 horas, a gente voltava cansado, ele me deixava em casa. No outro dia, alguém ligava para o pastor 8 da manhã, o pastor estava dormindo, estava arrebentado de canseira, e de cansado, e aí ouvi alguns comentários falando, olha, liguei no pastor essa semana, ele estava dormindo 8 da manhã, eu fui observando essas coisas, e eu falei, eu vou ser pastor? Nunca. Eu os admiro, mas nunca que eu vou ser pastor. Nunca, nunca, nunca. Irmãos, um pastor hoje na atualidade, uma coisa eu te falo, tem muitos pilantras, picaretas, mas tem muitos homens sérios que amam a Jesus. Entendeu? Que dão a vida, que hoje estão bem, mas no começo sofreram muito. Então, eu vejo isso, um líder hoje que é sério, ele tem que ter uma alma muito tratada perante o Espírito. Sabe por quê? Porque hoje, se um jogador de futebol, ele fica milionário, você sabe quanto que o Neymar ganha, irmãos? Eu não vou falar por mês, eu vou falar por dia. O Neymar, quando ainda estava no Brasil, no Santos, ele ganhava 100 mil reais por dia, ou seja, ele ganhava 3 milhões de reais por mês. É um absurdo? É, claro que é. Se o Santos não pagasse isso, não ia segurar mais o Neymar. Chegou um tempo que não segurou mais, aí o Barcelona, hoje ele ganha mais de 4 milhões por mês. Eu nunca vi ninguém olhando e falando, olha o Neymar, tá podre de rico, cara. Ele é um ladrão, ele está roubando dos torcedores. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. O irmão é médico, começou a clinicar 3 anos atrás. Agora chega na igreja com uma Captiva, com um Corolla 0, chega com um carrão. Eu nunca vi um irmão cutucando o outro falando, olha lá o irmão, ó, ele está roubando os pacientes dele, olha o carrão dele, ele está roubando. Não, pelo contrário, olhamos um homem desse e falamos, Deus honra o irmão, olha, está honrando. Ele abriu o consultório o ano passado, já comprou uma casa, Deus está honrando o irmão. Só que daí eu olhava e via, se um pastor chega com um carro, 0 na igreja, é claro que hoje Deus está abrindo muito a mente, amém, irmãos? Eu sei que vocês amam os pastores, e se eles estiverem abençoados, vocês vão ficar felizes, eu sei. Mas em muitos lugares, aí chega o pastor com um carro 0, aí olha, ninguém vai falar, Deus está honrando o pastor, mas vai olhar e vai falar assim, ó, olha lá onde está indo o meu dízimo, ó, carrão, hein? Tinha um sonho ter um desse, carrão. Ou seja, quem não largou nada para servir a Deus, Deus honra. Quem largou tudo para servir a Deus, Deus não honra. Que Deus é esse? Então, irmãos, eu não queria. Resumindo, eu saí da igreja no Mato Grosso e fui para outra igreja, porque o pastor começou a insistir. E eu fui na outra igreja, a outra igreja era mais do repleplé. E começaram a profetizar daqui e dali, que eu ia ser um pastor, que Deus iria me usar para abençoar as pessoas. Irmãos, quando vinha um profeta assim, irmãos, dá vontade de dar um murro nele. Você não tem noção, irmãos. Eu falava, tinha uns que até olhava para mim e falava assim, Luciano, você sabia que você tem um jeito de pastor? Ironicamente, eu começava a rir, eu falava, cara, você é muito engraçado, cara, essa piada tua é boa, mas deixa eu te contar uma. Tinha um português e tal, eu brincava, irmãos, brincava. Aí eu arrumei um emprego secular, estava trabalhando, e eu conversava com clientes pelo telefone, e aí um dia, eu conversando com um cliente, eu escutei uma voz muito clara, falando assim, não é isso que eu tenho para você na terra. Eu assustei, eu pensei, ué, quem está falando comigo? Espera aí, Deus não é, porque eu estou trabalhando, eu não estou sendo vagabundo, eu estou trabalhando, espera aí. Nisso o cliente estava falando, e eu já viajava.
Daqui a pouco eu voltava no assunto, pedia desculpa, falava que tinha acontecido alguma coisa lá e tal. Pois não, o que estávamos falando mesmo? Eu achei muito estranho a primeira vez. E na outra semana ia na igreja, daqui a pouco Deus usa um outro irmão e lança uma profecia. E eu pensava, olha, Isaías diz que certas profecias vêm do coração do profeta, não do de Deus. Isso para mim não vem de Deus. Irmãos, o negócio foi funilando. Deus foi intensificando e algo no meu coração começou a ficar esquisito. A palavra que eu via naquela época começou a ficar esquisito. Eu comecei a ficar um pouco assim incomodado com algumas coisas. E eu não tinha mais aquela alegria de ir para a igreja como eu tinha antes. E eu comecei a ficar esquisito por dentro. E chegou num tempo que eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Parece que o Senhor quer falar comigo, eu não estou te ouvindo. Hoje eu sei que era guiado pelo Espírito Santo, mas naquela época eu não sabia. Mas o que eu fiz? Eu tomei uma decisão. Pensei que foi minha, mas já era do Espírito. Eu cheguei, pastor, veio algo na minha mente essa semana. Parece que Deus quer falar comigo, mas essa agitação do serviço, da cidade, talvez está atrapalhando. Então, eu queria que o Senhor me ajudasse a arrumar uma fazenda, que eu ficasse 3 dias orando e jejuando 3 dias, só bebendo água. Pastor, está tão esquisito dentro de mim, tão esquisito, que eu quero sair de lá nesses 3 dias, não importa se eu vou passar fome, o que vai acontecer, mas eu vou sair de lá e Deus vai falar comigo o que Ele quer da minha vida, porque está muito estranho aqui. O pastor falou, ok, vamos arrumar então. Resumindo, Jesus preparou o encontro, irmãos. Porque o pastor arrumou uma fazenda. Quando eu estou chegando na fazenda, o caseiro ali, o fazendeiro, ele falou assim, olha moço, eu não te conheço, mas quem te trouxe eu conheço muito bem, então eu confio nesta pessoa, então eu vou confiar em você também. Eu estou indo para a cidade, e daqui 3, 4 dias eu volto, você fica aí com a casa aí, lá embaixo tem uma lagoa, fica à vontade aí. Ele foi embora, eu falei, olha, Deus preparou mesmo o nosso encontro sozinho, hein? Peguei a minha biblinha, 1h, esses detalhes eu não esqueço, 1h, eu pego e eu vou lá para a beira do lago, deixo a Bíblia lá, dou uma olhada para ver se não tinha ninguém, porque eu iria me abrir totalmente para Deus. Não tem ninguém por perto, é impossível, eu estou sozinho na fazenda. Aí eu comecei. A gente fala que Deus é onipresente, Deus está em nossa frente, mas a gente tem costume de olhar lá para cima, né? E Deus está aqui também. Aí eu comecei a olhar para cima e falar, Deus, estou aqui, ó, vou até jejuar 3 dias, vou bater meu recorde. Só jejuei 1 dia só, o máximo. Então, olha, eu estou aqui para o Senhor falar o que o Senhor quer da minha vida, entendeu? E eu comecei a orar, conversar com Deus, 20 minutos, Deus não falou nada, e eu comecei, olha Deus, eu estou aqui, tá? E eu comecei a falar, resumindo, irmãos, com 1 hora eu já estava rouco, eu estava chorando, e eu estava já me esperneando, e falando, Deus, o que o Senhor quer da minha vida, Deus? E fica esses crentes com essas palhaçadas aí, de ficar profetizando para tudo quanto é lado, tá, o que o Senhor quer da minha vida? Nada aconteceu. Passou-se 2 horas. 2 horas, irmão. 3h. Eu todo molhado de suor, minha garganta doendo. Deus não falou nada, eu desanimado. Daqui a pouco veio assim na minha mente o que a minha professora da escola dominical falava desde criança. Falava assim, olha, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Eu olhei para a Bíblia, falei, olha só que coisa, eu vim aqui para ouvir Deus, só eu falei, e a Bíblia está ali, então eu vou ouvir Deus através da Bíblia. Sentei ali naquela árvore, e aí, eu fiz um negócio, vocês podem, claro que vocês vão achar estranho, eu não aconselho ninguém fazer, e diante de Deus eu falo isso, seriamente, entendeu? Mas eu estava desesperado, eu fiz. Eu falei, ó Deus, o pastor falou que não era para fazer isso, mas eu estou tão desesperado. Então, o que eu vou fazer?
Eu quero que o Senhor fale comigo diretamente, que eu não venha precisar meditar, conferir no hebraico, no aramaico, no grego, não. Eu quero abrir a Bíblia e eu vou colocar o dedo. Isso é perigoso, irmãos. Você não tem noção. Só que eu estava desesperado. Eu tinha, acho que na época, 20, 21 anos já. Eu estava no meio do mato desesperado. Eu amava estar dentro da igreja, mas agora eu estava muito confuso com tudo. E eu falei, então Deus, eu não quero assim que fique um vestígio de dúvida. Eu vou abrir a Bíblia, colocar o dedo no meio. O que o Senhor quer para mim aqui na terra? Vai ser onde está o meu dedo. E eu falei, Deus, sempre o pastor falou que não era bom fazer isso, mas me perdoe, eu quero algo muito direto. Eu estou desesperado. Deus não falou nada, irmãos. Aí eu peguei, caixinha de surpresa, né? Só faltava cair lá na vida de Judas. Falei, Judas foi e se enforcou. Só faltava, né? Mas não caiu não. Não caiu não. Talvez se caísse nessa, irmãos, eu acho que eu ia ficar mais tranquilo. Você não tem noção do que aconteceu, irmãos. Eu abri a Bíblia. Sabe aquela adrenalina? Eu levei isso muito a sério. Aquela adrenalina. E eu coloquei o dedo. Daqui a pouco eu abri. Ezequiel capítulo 2. Abra a palavra do Senhor. Talvez vocês falaram, o missionário vai começar a pregar sem ler a Bíblia. Mas eu vou ler agora. Ezequiel capítulo 2, estava o meu dedo. No versículo 1. Só que daí eu olhei em cima e eu li a vocação de Ezequiel. Eu nunca tinha estudado sobre a vida de Ezequiel. E eu pensei, olha que interessante, a vocação de Ezequiel. Vamos ver o que quer dizer. Irmãos, eu li o primeiro versículo. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Irmão, você não tem noção de como eu fiquei da alegria. Irmãos, me arrepiou tudo, entendeu? Até o cabelo da língua arrepiou, irmãos. Eu fiquei assim assustado. Na hora eu me coloquei em pé. Eu falei, olha, eu querendo que Deus fale comigo. E ele diz, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Irmãos, eu fiquei todo trêmulo assim, emocionado. E eu comecei, verso 2. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouviu que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Na hora eu fechei a Bíblia. Pá! Eu fechei, está repreendido em nome de Jesus. Eu comecei a rir, irmãos. Eu comecei a rir, eu falei, eis que te envio às nações. Aí eu fechei a Bíblia, eu comecei a rir. Eu falei, o Senhor é muito brincalhão, Deus. Daqui a pouco, irmãos, eu olhei sério, eu fechei a cara, eu falei, aí, eu venho aqui, sério, vou ficar 3 dias sem comer, só orando, e eu falo sério, o Senhor vem com brincadeira comigo. Irmãos, eu fiquei bravo, eu falei, Deus, eu estou falando sério. E nada mais aconteceu, fechei a Bíblia, e eu falei assim, ó, eu sabia que isso não dava certo. Olha só que, eis que te envia às nações. Eu não quero ser pastor e agora missionário. Olha que loucura é essa, cara. Eu fechei, irmãos. Irmãos do céu, a sensação que eu tive foi que o Espírito Santo se retirou de mim. E aí eu falei, eu vou ler outros versículos. Então já não deu certo aqui em Ezequiel. Tá bom, não faço nunca mais isso, negócio de colocar o dedo. Agora eu vou para Salmos, vamos lá. Salmos é onde que, né, o pastor pega a gente de surpresa. Irmão, cita um texto ali, vai lá, prega lá. Ou se não, lê um versículo. A primeira coisa que vem na mente às vezes é Salmos. Aí eu procurei em Salmos. Irmãos, desde quando eu aceitei a Jesus, a sensação que eu tive foi que eu li a Bíblia sem o Espírito Santo. Foi a coisa mais terrível da terra. Parecia que eu estava lendo uma revista Veja, irmãos, algo assim, sem unção, sem nada. E eu falei, não, Salmos não deu certo, então vamos lá na vida de José. José foi governador, vai que Deus tenha política para mim. E eu fui lá, eu li a história de José um pouquinho, irmãos, um vazio terrível.
Daqui a pouco eu falei, tá, então Lucas foi médico, deixa eu ir lá para Lucas, vamos ver se eu sinto alguma coisa. Eu li um pouco da história, daqui a pouco eu fui para Mateus, só não fui para Apocalipse, que era um livro mais forte. Irmãos, eu fiquei muito triste, eu falei, mas que vazio, que coisa estranha. Eu fiquei 30, 40 minutos procurando, irmãos. Foi terrível, irmãos, terrível. Aí eu comecei a chorar, irmãos. Hoje eu falo com muita alegria, tá? Mas eu estava muito amargurado, eu comecei a chorar, e eu peguei a Bíblia, voltei em Ezequiel capítulo 2, eu continuei lendo o texto, e eu falei, Deus, eu não queria ser pastor, agora aqui está falando missões em outras nações. Deus me perdoa, o Senhor nunca errou, Deus. Mas parece que comigo, se o Senhor é sério, está me chamando para a obra, o Senhor errou. O Senhor errou, o Senhor sabe que não tem nada a ver, Deus. Sabe por quê, irmãos? Um paradigma tinha que ser quebrado da minha mente. Ou tinha dois. Um sabe qual que era? Hoje eu venho, eu prego a palavra de Deus, eu posso contar dificuldades, não tem problema. Mas tem missionários que só contam dificuldades. E aí vem um cara e fala, olha, se eu não mexer com a alma da pessoa, eu não vou ganhar uma oferta dos irmãos da igreja. Aí o cara fala, um dia eu não tinha nada para comer, eu tinha um pão duro. E aí eu quebrei o pão, aí no outro dia nem o pão eu tinha. Tinha um cérebro de macaco e aí eu comi. Irmãos, eu vi os missionários contando isso. E depois faz o apelo missionário. Que jovem que vem para frente correndo, chorando. Ai, que coisa linda. E eu não existia isso, irmãos. Não existia. Eu falava, meu Deus, eu admiro. Mas eu amo comer. Então, eu nunca que eu vou para missões. Comecei, olha lá. Aí, um dia eu estava em tal local. Eu peguei uma cobra e cortei e comi. Irmãos, quem gosta de cobra, irmãos? Eu prefiro um carreteiro, né, Alberto? É sério, irmão. Aí, esse era o primeiro paradigma. Irmão, você não tem ideia de como ficou meus 3 dias na fazenda. E eu falava, eu não vou, Deus. Eu não vou, o Senhor vai ver, eu não vou. Eu não vou depender dos irmãos para ganhar oferta, para alimentar minha família. Eu não vou do outro lado do mundo correr risco de vida, porque eu amo a minha família no Paraná. Eu tenho irmãos pequenos, eu quero vê-los crescendo. Deus, esquece. Minha oração nos 3 dias foi essa. O primeiro paradigma era esse. Às vezes a gente vem, só conta desgraça, e nenhum jovem tem um apelo missionário, nenhum jovem vai para frente. Só que aí, vocês vão rir, um outro paradigma, irmãos. Eu nunca tinha visto uma missionária bonita. É sério, irmão. Aqui no Rio Grande do Sul, esse povo bonito, eu sei que é mais fácil, irmãos, de encontrar. Mas olha, iam umas irmãs lá no norte do Paraná, lá na minha igreja, lá umas irmãs, cara, pegava na mão da gente, graça e paz, irmão. Eu falava, ai, irmã, tá doendo. Eu falava, Deus do céu, aí ó, só quer que eu vou para um outro lugar, longe do mundo, e eu vou casar com uma sargentona dessa. Na lua de mel ela já me arrebenta. Ela já bate em mim. Irmãos, estava tudo isso na minha mente. Aí ó, vocês riem, mas é verdade, você não tem noção, irmão. Eu falei, me diga Deus, que missionária bonita que um dia o Senhor me apresentou, me diga. E Deus não fica essas conversinhas não, irmão. Deus não respondeu nada. E eu falei, aí, além de eu ficar lá passando fome, eu vou ser obrigado a casar com uma dessas irmãs aí, brava, entendeu? Que as moleques que vai lá e enfrenta o diabo pessoalmente, o diabo corre. Eu falei, não, cara, não. Eu vou ter competição dentro de casa, entendeu? Vai chegar gente assim, vai chegar gente no portão de casa e falar, quem é o homem? Aí a mulher ia sair e falar, pois não, o que tu quer? Ah, irmãos, eu falo isso brincando, mas Deus é testemunha, eu nunca tinha visto uma missionária bonita. E aí eu falei, tô fora. Acabou os 3 dias. Eu entrei perturbado, saí mais perturbado da fazenda. Aí o pastor olha, todo empolgado. E aí, Luciano? E aí, jejuou, conseguiu, parabéns, filho, parabéns.
E tá. E aí, Deus falou contigo? Eu falei, não. Aí ele assustou, ele falou, espera aí, você vai falar que Deus não falou contigo? Um ser humano fica 3 dias de jejum e oração e Deus não falou com ele? Não, ele falou. Luciano, ele falou contigo? Eu falei, talvez. Ele falou, como talvez? Não tem meio termo, Luciano. Eu falei, então ele não falou. Então se for para ter meio termo, ele não falou. Luciano, alguma coisa aconteceu. Você não vai me enganar. O que aconteceu, Luciano? Eu falei, não aconteceu nada. Ele me apertou mais um pouco. Eu falei, tá bom. Só aconteceu uma coisa. Eu estava orando, o pastor e o pastor só ouvindo. No final, quando eu falo, aí pastor, eu abri a Bíblia e estava em Ezequiel 2 e isso e aquilo e tá. Quando eu disse, irmãos, que era um chamado assim que poderia ter acontecido, esse pastor começou a rir. E ele era gordinho, e ele começava a rir, e aquilo me irritou tanto, irmão, você não tem ideia. E eu sério. E ele rindo, daqui a pouco ele batia na mão, apontava o dedo e ele falava, eu te disse. E eu falava, disse o quê, pastor? Eu te disse que você tinha chamado de Deus. E eu falava, pastor, isso já era o segundo pastor no Mato Grosso, entenderam? Não era mais o primeiro. Agora já era o outro segundo. E esse pastor também queria que eu ia para frente, pregasse, que isso e aquilo. E aí, irmãos, ele falava, eu te disse, Luciano, que Deus tinha te chamado. E eu falava, bravo, irmãos, eu falava, pastor, ele não chamou, o senhor está enganado. Ele não chamou, e se ele chamou, ele vai deschamar. O senhor vai ver, pastor. O senhor vai ver, pastor. Olha só, irmãos, olha que coisa. Resumindo, naquele dia que eu saí da fazenda, eu travei uma luta com Deus. Olha que tolice com coisa que Deus perde de alguém. Que eu falei, eu vou orar e vou jejuar. O senhor vai chamar outro. Me esquece, Deus. Me esquece. Eu comecei a orar. Não jejuei 30 dias. Eu fui alternando. 2, 3 jejuns por semana. E eu fui alternando 30 dias. Final de 30 dias, irmãos, todas as desculpas que eu dava para Deus, Ele tirava e Ele falava, e agora? Parece que Deus não estava levando a sério as minhas desculpas. Eu peço alguns dias lá para ir para o Paraná, ficar com a minha família, já estava com saudade da minha família. Aí o patrão, o pastor, me liberou e tal, e eu fui. E eu chego lá em Bandeirantes, na cidade da minha mãe. E eu chego na hora do almoço, mais ou menos. Os meus irmãozinhos estavam ali. Agora eu tinha 21, eles tinham na faixa de 11 anos, gêmeos. Renato e Renata. Fez até dupla sertaneja, né, irmãos? E aí eu falei, olha... E estava muito alegre, abracei eles. E eu fui para a varanda com meu pai, sentamos, começamos a conversar e com a minha mãe. Ali eu estava na maior segurança da terra, irmãos. E eu passei horas de comunhão. E daqui a pouco eu entrei para o quarto. Depois dessa comunhão maravilhosa com os meus pais, os meus irmãos, eu entrei para o quarto. Eu fechei a porta. Eu me ajoelhei. E eu disse assim naquela tarde: Deus, eu já te dei tantas desculpas. O Senhor não levou a sério nenhuma. Só que agora eu vou te dar a mais séria. O Senhor, ouça bem, porque é a última vez. É a última vez, acabou. Aí eu comecei a chorar e eu falei assim: Deus, por favor, não me tira de casa. Deus, eu amo os meus irmãos. Eu amo os meus pais. Deus, não me tira. Deus, o Senhor quer me levar para outra nação, Deus. E essa nação, eu vou ter dificuldades. Como será meu futuro? Eu vou viver de ofertas? Não, Deus. Eu chorando, eu falei: Deus, não me tira da minha família. Deus, me perdoe, eu te amo, Deus. Mas ao ponto de ir para outra nação, Deus. E eu chorando. E daqui a pouco, Deus não falou nada, irmãos. E o ditado diz: quem cala, consente. Eu fiquei meia hora por volta ali orando. Aí eu me levantei, enxuguei as lágrimas. Saí do quarto, minha mãe falou: Lu, você não vai para a igreja? Hoje é quarta-feira. Eu falei: é verdade, mãe, hoje tem culto, eu quero ver os irmãos, tá? Corri, fui tomar banho. E aí eu entro na igreja, uma alegria muito grande, cumprimento os irmãos, os jovens, o pastor. Estava com saudade dos irmãos. Aí eu pego e sento no último banco.
Falei, vou ficar aqui no último banco. E aí, estava com a biblinha do lado, acabou o louvor. Meus irmãos, falei, irmãos, por favor, abra a Bíblia em Mateus. E eu todo alegre, tranquilo. Abro em Mateus, daqui a pouco eu vejo um versículo. Quando eu vejo, o pastor começa a ler. Aquele que não renunciar, pai, mãe, irmãos, por amor a mim, não será digno de ser meu discípulo. Quando ele começou a ler, malemar, eu abri a Bíblia, eu olhei para ele e falei assim, não. Eu não acredito que ele vai pregar sobre isso. Irmãos, eu entrei num desespero assim, ó. Deu vontade de olhar e falar, será que ele vai pregar sobre isso? Mas não, eu me controlei. E logo que ele leu, ele falou, podei-vos assentar. Irmãos, e esse homem começou a pregar e eu comecei a ficar inquieto. Eu falei, não acredito. Eu falei lá, era a última. Era a última vez que eu ia falar para o senhor me esquecer. Olha aí, ele vai pregar sobre esse versículo, Deus. Não pode ser, Deus. Na minha mente, Tava um turbilhão. Tava uma faixa de gás aqui, míssil para tudo quanto é lado aqui. Irmãos, o que representou é que não tinha mais ninguém na igreja. E literalmente Jesus desce e fala assim, filho, empresta sua boca e o seu corpo, que eu tenho um recado bem específico aqui, ó. Parecia que não tinha mais ninguém. E o pastor foi falando com uma sabedoria. E eu fiquei 10 minutos. Aqui o meu corpo estava me retraindo. Eu falei, não. E foi uma guerra muito grande, irmãos. Muito grande. Ei, você ama Deus mais do que a sua família? E eu ficava assim, ó, Deus, manda esse homem parar de pregar sobre isso, não pode ser. Ele pregou por volta de 40 minutos, 20 minutos foi eu me retraindo e falando, não Deus, não pode ser, irmãos. E daqui a pouco o Espírito Santo, de uma forma muito suave e educada, começou a penetrar no meu coração, irmãos, e foi quebrando. E eu fui me encurvando. E o pastor falava assim, olha, até que ponto você ama Jesus? Até que ponto você vai renunciar ao chamado? E eu fui me encurvando no último banco. Talvez para aqueles irmãos ali era uma coisa normal, mas eu estava na maior guerra da minha vida. E eu fui colocando a cabeça entre as minhas pernas. E eu comecei a chorar, irmãos. Talvez alguns olharam e falaram, está em pecado, ó, saiu daqui e está em pecado, esse infeliz. Irmãos, e passou 30 minutos, 35, e o Espírito foi entrando. E eu comecei a falar para ele, Deus, o Senhor me confrontou naquilo que eu mais falava, na minha mente. Porque o que eu mais falo hoje é que eu te amo acima de todas as coisas. Por que o Senhor confrontou no meu amor contigo, Deus? Por que o Senhor usou isso? E aí meu coração foi amolecendo, irmãos, foi amolecendo. Quando o pastor terminou a palavra, eu estava com a cabeça entre as pernas. E esse dia foi um dia divisório na minha vida. Eu estava quebrantado. E eu fiz a seguinte oração: Deus, o Senhor venceu com coisa que alguém já ganhou de Deus. Mas ali no desespero vai tudo. Eu falei, o Senhor venceu. A partir de hoje, eu nunca mais na minha vida farei nada secularmente para ganhar um salário em uma empresa ou em qualquer outro lugar. Hoje eu me entrego de corpo, alma e espírito. Amanhã eu já vou buscar um formulário para ir para uma escola de missões. Então marque este dia. Eu nunca mais farei nada a não ser a tua obra aqui na terra. Irmãos, quando aconteceu isso, irmãos, eu conheci algo de Deus que você não tem ideia. Quando eu disse sim, parece que veio o Espírito Santo, retirou da minha mente todo medo, todos os paradigmas, todo medo.
Pareciam que tinham demônios na minha mente falando: olha, é isso mesmo que você está falando, você não vai casar, você vai passar fome, você vai isso. E eu estava alimentando aquilo. Quando eu disse sim, eu não entendi, porque quando eu disse sim, veio uma alegria transbordante dentro de mim. E eu falei: meu Deus, há 40 minutos atrás eu estava tentando correr de alguma forma, só que se depender, amanhã eu já vou para as nações. O que é isso, Deus? Ele tirou todo aquele espírito de confusão, de dúvida, de medo, tudo tirou da minha mente. Depois de tempo eu fui descobrir por que ele faz isso. Porque Deus, se manifestasse fora da fornalha, muitos não iriam se dobrar perante a estátua. Eles iriam falar: nós não vamos nos queimar, porque Deus está conosco. Mas não, Deus permitiu com que os 3 jovens entrassem na fornalha. Ali é um passo do natural para o sobrenatural, porque o religioso vem até a porta da fornalha, mas ele fala: eu me prostro. Mas aqueles que querem andar no sobrenatural, eles entram na fornalha, e eles falam: acabe com a minha vida na juventude, mas eu não me prostro perante outro Deus a não ser o Deus de Israel. Então eles entram para o sobrenatural. Aí eles viram algo que os outros não viram. Aqueles radicais nesta geração verão algo que os religiosos nunca vão ver, que é a ação do 4º homem na sua vida. Porque quando Jesus viu que eles entraram, Jesus levanta do trono e fala: Pai, vou ali, já volto. E Jesus vem, dá as mãos e fala: quero ver o fogo que vai te queimar. Eu estou aqui. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou lá. E Jesus veio. Então eu entendi que Jesus não podia tirar tudo isso da minha mente antes de eu dizer sim. Mas quando eu disse sim, eu estava falando: olha, é para valer. No outro dia, eu mando um e-mail para uma escola de missões. Me mandem um formulário, eu vou estudar missões. Resumindo, irmãos, eu já estou terminando. O que aconteceu? Eu vou para a escola de missões. E eu estava apaixonado por tudo. Só que daqui a pouco, quando eu estava comendo na escola de missões, vinha o diretor e falava assim: para de comer, vamos interceder, porque o pastor lá em Moçambique, ele está com um problema no cartão de crédito, e a família dele precisa comer, e tá, ok, parávamos de comer e íamos lá, intercedia, 1 hora, meia hora pelo pastor. Daqui a pouco, as aulas de inglês, eu detestava o inglês, e o inglês não entrava na minha mente, e era difícil. Eu tinha já 22 anos e muita pressão foi acontecendo, pressão. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, que a gente esquece facilmente do que Deus nos diz muitas vezes. E muita pressão. E aí eu não conseguia aprender o inglês e era uma pressão aqui. Olha, um missionário está no aeroporto preso e não sei o que e tá. E isso foi entrando na minha mente, irmãos, entrando. Eu não tive maturidade para me absolver isso e para me retirar somente o que era bom, para me colocar somente o que era bom e depois jogar o resto. Eu lembro uma tarde, irmãos, sol quente, em Goiânia, e eu saio de dentro do seminário, e eu vou lá para o fundo do seminário, e eu me ajoelho, eu começo a chorar, eu falo: Deus, é muita pressão ser missionário, Deus, é muita pressão, eu nem estou lá, eu estou aqui, estou vivendo essa pressão. Desde aqui, quanto mais lá. Deus, me perdoa, Deus. Eu amo fazer a sua obra, então eu creio que eu vou fazer missões aqui no Brasil. Me perdoa, Deus, me perdoa, me ajuda. E eu estava abrindo meu coração para Deus, irmãos. Olha o que aconteceu. Eu escuto uma voz dizendo: Luciano, você lembra a história da lua? E eu levo um choque. Lembro. Aproximadamente 10 anos atrás. O que tem a ver, Senhor? Deus falou: era eu que estava falando contigo. Tá, mas o que, Deus? O que tem a ver a história? Na minha mente veio aquele quadro, eu na frente do pastor, e o pastor falando a história da lua. E Deus falou: era eu. Eu estava dizendo lá que você iria para as nações e os outros não.
Irmãos, aquilo eu continuei a chorando. Eu falei, meu Deus, me perdoa. Mas eu estou achando que eu sou incapaz, me perdoa, Deus. Mas eu achei que aquela história não tinha nada a ver. E 10 anos atrás o Senhor vem e fala comigo desta forma. Eu me levantei, Deus restaurou meu ânimo. Eu voltei a estudar. Pastores chegavam para mim e falavam, Luciano, mas o seminário não envia solteiro. E eu falava, olha, pastores, me desculpem, mas Jesus me disse que iria me enviar solteiro. A primeira viagem eu ia solteiro. Eles falavam, então ok. Resumindo, termino o curso, fui para o Nordeste, trabalhei, ajudei a igreja, voltei. Foi quando a Andressa saiu de São Paulo, foi estudar. Eu já estava lecionando no seminário. E aí não precisa contar a história, o final da história é a Rebeca. Vocês viram como que Deus faz. Aí, eu estava com a passagem da Índia nas mãos, a passagem da Índia. Falei o nome dela e ela falando lá, papai, ó. E aí eu estava com a passagem da Índia nas mãos e já estava um pouco atrasado para ir para o aeroporto. Aí eu estou tirando o xerox do passaporte, da passagem, de algumas coisas ali. E aí daqui a pouco vem a secretária da escola e fala, pastor Luciano, um telefone para o senhor. Aí eu falo, olha, mandar um e-mail para mim que eu estou correndo, não preciso ir para o aeroporto. E aí a secretária vai lá e fala, olha, ele não pode estar. E do outro lado, era uma profeta, uma sargentona. Talvez, eu acho que ela, pelo jeito que falou comigo, eu acho que é. E aí, daqui a pouco, a secretária vem, pastor, ela falou que tem um recado muito sério para te dar e é só contigo. Eu falei, eu não acredito nisso, cara, eu estou com uma pressa, tá? Daí eu peguei lá o telefone por educação, pois não? É o pastor Luciano, sim, irmã. Olha, eu estava orando hoje pela manhã, você não me conhece, e eu estava orando hoje pela manhã. E Deus mandou te dar uma palavra. Eu pensei, não acredito, cara. Ou é profecia do coração dessa pessoa ou do de Deus. E eu fiquei ali um pouco. E a pessoa do outro lado, o senhor está com uma Bíblia aí? Eu falei, não. Ela falou, pegue que eu espero. Eu falei, eu não acredito, cara, não acredito. E procurei uma Bíblia, puxa uma gaveta, outra, tá? Aí eu pego. Pois não, irmã. Aí eu já estava bufando ali de raiva ali. O irmão fala, ok, então abra a Bíblia em Ezequiel capítulo 2. Eu assustei. Eu corri lá, falei, olha que interessante. Eu pensando, esse foi meu chamado, e tá. E eu abro em Ezequiel capítulo 2. Ela falou assim, ó, só acompanhe que eu vou ler. Eu quase falei, sim senhor. Irmãos, ela disse assim, ó, filho do homem, põe-te em pé que falarei contigo. Aí eu já fiquei quieto. Eu falei, cara. Aí começou. Eis que te envio as nações rebeldes que têm se rebelado contra mim até o dia de hoje. Enquanto ela estava lendo, irmãos, o Espírito Santo me tomou de uma forma muito forte. E Jesus disse assim, ó, filho, hoje se cumpre o que eu disse para você naquele dia. Hoje se cumpre. Irmãos, a forma que Deus falou, eu comecei a chorar. E eu fechei a Bíblia, agradeci a irmã, falei, muito obrigado, que Deus abençoe, e tá. E assim eu fui para a Índia. Em outras oportunidades eu vou contar como foi minha primeira experiência na Índia. E depois daí nós já estamos com 33 pastores no Nepal, 2 em Mianmar, que é a antiga Birmânia. Para você conhecer um pouco como é a Birmânia. Eu sei que as mulheres não gostam muito desses filmes, mas assista o último filme, o Rambo 4. Mulher não vai gostar, mas assista o Rambo 4. Você vai saber o que é a Birmânia. O que é Mianmar hoje. Eu estive lá dentro e eu falei para o pastor se ele tinha assistido aquele filme. O pastor falou baixinho. Nós assistimos no mercado negro. Porque aqui foi proibido. Eu falei, pastor, mas aquilo foi um exagero de Hollywood? Eu perguntei, ele falou, não, aquilo foi pouco, perto do que os birmaneses sofrem. Fiquei lá alguns dias, preguei na igreja birmanesa. No aeroporto, o pastor pegou em minhas mãos e falou assim, ó, pastor,
Eu sei que é difícil de nos ajudar, mas por favor, nunca desista de nós. Passe em me amar e ajuda-nos. Volto para o Brasil, consegui sustento para eles. Já estamos 4 anos ajudando esses pastores. Estamos pregando para um monge já há 7 anos. Em outras oportunidades eu vou contar como tem sido essa experiência com o monge. Coloque-se em pé, por favor, irmãos. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando em Cuiabá e eu queria ir para o Paraná visitar minha família. Eu não tinha dinheiro. Aí eu peguei carona com um caminhoneiro até o interior de São Paulo, que faz divisa com o interior do Paraná. E eu fui. Então tinha tantas coisas para mudar na minha mente, para conhecer mais a Deus. E uma dessas coisas que eu tinha temor, a primeira vez que eu vi a passagem da Índia, eu liguei na agência e eu fui ver a passagem da Índia. A mulher falou, R$6.000. Imagina, 11 anos atrás, R$6.000 era uma fortuna. E o interessante é que hoje já até abaixou, com 5.000 você vai e volta. Só que eu achei um absurdo. Só que daí eu fui conhecendo mais como Deus age. E tudo para Ele é secundário. Primeiramente, só se entregue a Ele 100%, sem reservas. Passou-se os anos, já percorremos 30 nações nos 5 continentes da terra. Não tinha dinheiro para andar de um estado para o outro. O Espírito sopra onde quer. Assim todo é aquele que é nascido do Espírito. Então pessoas vêm e falam, não pastor, mas como vai ser o sustento? Como funciona assim, irmão? Apenas sirva a Deus com fidelidade. Tudo para Ele é secundário. O que Ele nos quer 100% em suas mãos. Em suas mãos. Agora, talvez você estava com medo do sim de Jesus. Talvez. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Não existe projeto de vida melhor do que servir a Jesus. Talvez você foi chamado para abençoar as nações com oração, com as suas finanças. E você também é chamado para ganhar almas aqui em Canoas. Sabe por quê, irmãos? Porque essa igreja é missionária. Se essa igreja tiver 3, 5 mil membros, Jesus vai fazer algo muito grande nas nações. Então a minha oração é que você saia daqui nesta noite falando, Deus, antes de dezembro, eu quero ganhar almas para Ti. Ou talvez você que estava há tempo falando, não Deus, não Deus, não. E a minha oração é que talvez se um dia Deus te chamou para a obra integral, é que nesta noite você diga, sim Senhor. Sim Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como vai ser a sua oração perante Deus. Eu não sei. Mas eu quero te dizer, não tenha medo da vontade de Deus. Ele é seu Pai, Ele quer dar o melhor para você. Ele é o seu Pai. Sabe por que muitas vezes Ele não agiu na sua vida? Porque você entregou para Ele a sala, a cozinha, a área da sua casa. Mas tem um quarto lá. Esse quarto você trancou e você falou, este quarto eu não renuncio. Este quarto ninguém vai conhecer. Eu não vou abrir este quarto, Deus. Esse quarto é meu. Talvez é um pecado. Talvez é algo que só você e Deus sabe. Eu quero te dizer, irmãos, que para Deus agir 100%, Ele quer o 100% seu. Não deixe que espíritos, pensamentos venham dizer que a vontade de Deus é ruim, ou que você não vai ser capaz de vencer isso. Quebre o ciclo do pecado na sua vida. Quebre e saia daqui nesta noite falando, Deus, eu vou ser radical. Eu vou ser radical, Deus, para que o Senhor venha me usar de uma forma poderosa.
Diga para Deus nesta noite: acabou o reinado da minha carne. Eu quero viver em espírito. Eu não sei o que você tem colocado perante Deus, mas eu quero te dizer que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. É perfeita a vontade de Deus. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, ó Pai, nesta noite. Espírito Santo de Deus, eu não sei o que essas pessoas têm enfrentado em suas mentes. Talvez o problema deles não é igual ao meu, como foi, ó Deus. Mas, Pai, em nome de Jesus, visite a cada um deles, Pai, de uma forma poderosa. Visite a cada um deles de uma forma poderosa, que toda dúvida, todo engano venha a ser retirado, Pai. E que o Senhor venha a ser glorificado, ó Pai, na vida deles, Pai. Espírito Santo de Deus, toque na vida deles. Tem alguém aqui nesta noite, Pai, que não tem certeza da salvação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que ele se entregue 100%, sem reservas a Ti, e que o Senhor marque a vida deles nesta noite, Pai, e que eles saiam daquela porta ali, regozijando e sabendo que tem um Deus que se importa com eles, sabendo que tem um Deus que os ama, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, esta é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vão para suas casas depois. Busque a Deus lá no seu quarto. Deus sabe o que você tem passado. Quebre o ciclo do pecado nesta noite na sua vida. Busque a Deus, Ele vai te dar força. E você verá que o Evangelho não é uma religião, mas é o poder de Deus. É o poder de Deus. Não entre na água até a cintura. Mergulhe. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não entre até o joelho e fala: eu quero conhecer o Evangelho, mas eu vou entrar até aqui. Não faça isso. Os religiosos fazem, mas mergulhe nas águas do Espírito. Você não vai se afogar. Ele vai se revelar a você de uma forma poderosa. E você vai ver, quando você ganhar uma alma, aqui ó, no último dia do ano, às vezes passou sempre pedindo, você vai passar o final do ano agradecendo a Deus e oferecendo uma alma que você ganhou para Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui. Nos acompanhe. Se você quiser aquele folder, eu não sei se tem ali. Pegou ali no carro? Pegou no carro ali, né? Eu acho que a caixa está ali, né? Está com o Marcos e com a Ana Paula ali. Tem um folder. Pega aquele folder ali, destaque, coloque o seu e-mail. Ali tem um endereço também da página do Facebook. Entre lá e curte. Você vai ver vídeos nossos e você vai me acompanhar nos lugares onde eu passar, quando estiver nas nações. Nos acompanhe, esteja orando.